Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 17 de maio de 2023. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, ao capítulo 21, versículo 15. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Teu pai sabe muito bem que eu achei graça em teus olhos, por isso disse: Não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz, porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de benevolência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás na minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava em todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz em ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se, Abner ao seu lado,
e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixe ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai. Ele disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse a seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. Inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote a Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondendo o sacerdote a Davi disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: as mulheres, na verdade, se nos vendaram desde ontem e anteontem. E quando eu saí, os vasos dos moços eram santos. E de algum modo o pão é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outros pães senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás do éfode.
Se tu a queres tomar, toma, porque nenhum outro há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram, não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre suas mãos. E esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados, eis que bem vedes a este homem está louco, por que o trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a estes, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém, irmãos? Livro de João, capítulo 9, versículo 1 ao 41. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E dizia, sou eu, diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, levei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, que agora visse, porquanto não chamaram os pais do que agora via. Enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é esse o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés.
Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém, irmão? Salmo 113, versículo 1, ao Salmo 114, versículo 8. Louvai ao Senhor, louvai aos servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo como com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Quando tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás, montes que saltaste como carneiros e outeiros como cordeiros, treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Amém, irmãos? Provérbios 15, versículo 15 ao versículo 17. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.